essas confusões, né? Ninguém gosta de confusão. Então, vamos lá. Então, e acho que nós passamos de... pronto. Vamos começar pela mais famosa de todos os sinais de pontuação, que é a vírgula. Uma vírgula muda tudo. Lê essa frase aqui, minha gente. Acho que precisa sair do lugar, né? Eu estou atrapalhando a frase. Leiam aí para mim. Quem é que tem valor aí? É o homem ou é a mulher? Não tem nenhuma pontuação aí, não é? Ó, se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Mas pode ser também é lido assim, ó. Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de 4 à sua procura. E aí, quem tem tanto valor? É o homem ou é a mulher? Os dois têm valores, né? Não precisa ninguém andar de 4 à procura. Precisa cada um respeitar o espaço do outro e valorizar o outro e respeitar o outro. Tá, mas vamos ver como a vírgula muda tudo, né? Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher, vírgula, andaria de 4 à sua procura. Então, aqui que tem muito valor é a mulher e o homem que anda à sua procura. Veja só como muda o sentido da frase, trocando o lugar da vírgula. Se o homem soubesse o valor que tem, vírgula, a mulher andaria de 4 à sua procura. Perceberam a diferença? Gente, muda todo o sentido. Então, é importante demais usarmos direitinho os sinais de pontuação e sabermos analisar as frases com os sinais de pontuação, que é isso que vai ser cobrado da gente nos concursos. Então, sempre as pessoas, nas produções textuais, eu percebo muita troca no uso da vírgula. E o mais pesado não é nem tanto quando não se usa a vírgula, é quando se usa em lugares errados. Então, nunca se emprega a vírgula entre termos essenciais da oração. E quais são os termos essenciais da oração? O sujeito e o predicado, não é? Então, eu gosto dessa sigla, ser mais ver mais ser, quer dizer, o sujeito mais o verbo mais o complemento. Então, entre o sujeito e o verbo não se coloca vírgula. Entre o verbo e o seu complemento também não se coloca vírgula. Vamos ver um exemplo? Sujeito, verbo, complemento. Vilena e Ana Clara, quer dizer, que é um sujeito composto, saíram cedo de casa. Vilena e Ana Clara é um sujeito. Sair, deixa eu ver aqui a canetinha. Vilena e Ana Clara são é o sujeito composto. Saíram é o verbo. Cedo de casa é o complemento desse verbo. Então, entre o sujeito e o verbo não se usa vírgula. Entre o verbo e o seu complemento também não se usa vírgula, gente. Aqui não precisa. Vilena e Ana Clara saíram cedo de casa. Tá igual os gatinhos, né? Do vídeo anterior. Elizabeth preocupou-se com a filha. Entre o sujeito e o verbo não se usa vírgula. Entre o verbo e o complemento também não se usa vírgula. Elineide foi gentil com o turista. Elineide, entre o sujeito e o verbo não se usa vírgula. E entre o verbo e o seu complemento também não se usa vírgula. Certo? E agora? Para que serve a vírgula? A gente já viu que no CVC, no SVC, sujeito, verbo, complemento, não se usa vírgula. Preste bem atenção. SVC, sujeito, verbo, complemento, não se usa vírgula, tá? A não ser que tenha uns casos especiais que você quer classificar esse sujeito, dizer quem é, né? É outro que nós não vamos ver na frente. Então, para que serve a vírgula?
O que você acha do seguinte conceito? A vírgula é para respirar. Cada vez que se respira, coloca-se a vírgula. Eita, minha gente. Pois no meu texto eu tenho vírgula demais, porque eu fico todo tempo gaguejando e eu fico tentando respirar, né? Então eu ficar todo tempo vírgula, vírgula, vírgula. Não seria? Então a vírgula não funciona como balsa pulmonar, mas como um instrumento sintático e estilístico que se emprega de acordo com alguns preceitos, né? Você está entendendo isso, né? Então não é cada vez que você respira, é de acordo com, né, o sentido que você quer dar na frase, né? Então você vai com o estilo que você quer, então você vai empregando corretamente a vírgula. Vamos ver alguns casos especiais que precisa realmente usar a vírgula. Principais regras para a utilização da vírgula. O emprego da vírgula no período simples. O que é um período simples? Que tem apenas um verbo. A observação de Brenda foi conveniente, agradável, sincera, simpática. Não é? Então, aqui no período simples, depois de cada um desses... De novo. A observação de Sandra foi conveniente, agradável, sincera e simpática. Veja aqui, ó. Então, a cada um dessas características que foi dada sobre a observação da Brenda, foi colocada uma vírgula. O mesmo aconteceu com a Sandra, conveniente, agradável. Agora, observe uma diferença. Entre sincera e simpática, a Brenda foi colocada uma vírgula. No caso da Sandra, foi colocado uma conjunção. Então, esse aqui, ele substitui esta vírgula. Eu não posso colocar vírgula e mais, estou uma série na mesma função sintática aqui, eu não posso mudar. Não é? Colocar uma vírgula e mais uma conjunção, ou um ou outro. A regra usa-se, então, nesse sentido aqui, usa-se vírgula para separar a enumeração, os termos com a mesma função sintática. Aqui são as características da observação da Sandra e da Brenda. Então, da mesma função sintática, então, depois de cada uma foi colocada a vírgula. Você pode lembrar, eu fui à feira e comprei, né, bananas, laranjas, abacaxi, maçãs. Então, depois, após cada um desses itens, com a mesma função sintática, você coloca uma vírgula. Ok? A regra número 1, não foi? A gente vai primeiro ver o exemplo, depois a gente vê a regra. Milena, professora de matemática. Deixa eu pegar aqui o meu laser. Milena, professora de matemática, recebeu homenagem das famílias. Observe, tem a vírgula, depois de Milena e depois de professora de matemática, depois de matemática. E aí, qual é a regra 2? Usa-se vírgula para separar um aposto. E o que é um aposto, minha gente? Opa, vamos voltando. E o que é um aposto? É uma explicação do termo. Milena, professor de matemática. Então, aqui, professor de matemática, uma explicação de quem é Milena. Então, ele fica entre vírgula. Então, antes do aposto, tem a vírgula, que é após Milena, e depois do aposto também. Professor de matemática, ele fica entre vírgulas, certo? Bom dia, Rosélia. Roseli, chame seu amigo. Então, observa aqui, ó, de bom dia, Rosélia. E Roseli, chame seu amigo. Feliz Dia dos Pais, vírgula, papai. Falou a voz do sangue, olha aqui. Qual é a regra 3? Regra 3 que se usa a vírgula para separar o vocativo. E o que é o vocativo, gente? É aquele que está chamando, aquele que você está evocando, né? Chamando a atenção, ó. Bom dia, aí vírgula, Rosélia. Então, eu estou saudando a Rosélia. Roseli, chame seu amigo. Então, eu estou chamando a atenção aqui. O vocativo aqui é Roseli, é Rosélia, é o papai, certo? Então, para separar o vocativo do que a gente está comandando da frase imperativa, você vai colocar sempre uma vírgula. Pode ser que o vocativo venha antes, no caso de Roseli, aí o vírgula, chame seu amigo, ou pode ser que o vocativo venha na frente. Bom dia, Roseli. Certo? Chama a atenção dela para poder ver que eu estou saudando, não é isso? Ana Lúcia sorria satisfeita. Veja aí, eu
tenho o quê? Lembra aquela regrazinha? SVC, sujeito, verbo e complemento. Então, aqui não precisa usar vírgula. Agora, satisfeita, Ana Lúcia sorria. E veja outro exemplo. Ana Lúcia, satisfeita, sorria. Percebe que aqui no primeiro não precisou de nenhuma vírgula, porque eu tenho aqui sujeito, verbo, complemento, que é a ordem natural de uma frase em língua portuguesa. Não é? Naturalmente eu digo o nome do sujeito, o verbo e o complemento. Não é isso? Então, aqui, satisfeita, eu chamo logo a atenção pelo como ela estava, né? Satisfeita, eu desmontei essa ordem, né? Essa ordem principal das frases da língua portuguesa. Eu coloquei lá o primeiro o complemento. Satisfeita, vírgula. Ana Lúcia sorria. Ou eu posso pegar e colocar ainda entre o sujeito e o verbo. Ana Lúcia sorria. Mas eu quero dizer como estava Ana Lúcia. Então, eu boto entre vírgula. Ana Lúcia satisfeita sorria. Os 3 jeitos de escrever essa frase estão corretos. Regra: usa-se a vírgula para separar os termos deslocados, porque aqui a gente deslocou da forma natural, que seria no final o complemento, colocamos ele no início, colocamos ele no meio, e aí separamos por vírgula. Vamos ver outro exemplo? Pedro II, 15 de abril, ainda nem é 15 de abril, né? De 2021. Então, aqui é o quê? O local e aqui é a data. Aqui você já deduz qual é a regra. Qual é a regra aqui? Isso mesmo, separar local de data. Rua da Nena Galvão, 229. Então, essa vírgula serve para quê? Para separar o nome da rua do número, separar o número de endereço. Usa-se vírgula entre nomes de lugar e data, número do endereço. Compreenderam a regra desse aqui? Então, vamos ver outro exemplo? Mariana titubeou, isto é, não concordou com a decisão. Olha aqui essa expressão, isto é. A regra, qual é a regra? Usa-se a vírgula para separar expressões explicativas. Já tinha lá no oposto, né? E agora só a expressãozinha também explicativa. Isto é, fica entre vírgula. Vírgula antes e vírgula depois. Isto é, às vezes. Né? Não estou lembrando outro exemplo agora. De expressões explicativas. Outro. Nós preferimos café e eles chá. Olha aqui, eles o que, gente? Chá? Eles o quê? Eles preferem chá. Mas a palavra prefere desapareceu. Isso nós chamamos de quê? Chamamos de elipse. Quando a gente oculta um termo, mas fica subentendido. Ó. Nós preferimos café e eles, vírgula, chá. Então, e eles preferem chá. Foi omitido o termo, o verbo aqui, não foi no caso. Outro exemplo, o emprego da vírgula no período composto. Ana Lúcia viajou no final de semana. Foi visitar os pais. Não é? Então, para não repetir, Ana Lúcia foi viajar no fim de semana. Ana Lúcia foi visitar os pais. Então, para não repetir, usou-se a vírgula. Eliane é uma mulher valente, mas tem horror a baratas. Né? Então, aqui a vírgula separando um período do outro. Qual é a regra? Usa-se vírgula para separar orações coordenadas assindéticas e sindéticas, com exceção das aditivas que intercaladas por vírgula quando os sujeitos são diferentes. Olha aqui, ó. Vamos ver. Nesse primeiro aqui, a frase está assindética. O que é assindética? É não sindética. O que é sindética? Sindética é quando tem a conjunção. Não é? Então, aqui, ó, Ana Lúcia viajou no final de semana, por isso é e foi visitar os pais. Mas não, como não tem a conjunção, então Ana Lúcia foi viajar no final de semana, vírgula, foi visitar os pais. Então, aqui separou. Aqui não tem uma conjunção. Então, ele é um período composto assindético, sem a vírgula. Eliane é uma mulher valente, mas tem horror às baratas, não é? Então, aqui já é separou uma oração sindética com a conjunção, certo? Então, uso para separar coordenadas assindética e sindética.
Só colocar aqui este carregador do notebook e parece que vai descarregar. Mas nós vamos ver isso com mais calma, este assunto, quando eu estiver estudando as orações coordenadas e as orações subordinadas. Desfiz as malas e saímos juntos. Aqui eu coloco a vírgula, porque nós temos sujeitos diferentes. Desfiz a mala. Quem foi que desfez a mala? Eu. E saímos juntos. Que saiu junto? Nós. Né? São sujeitos diferentes. Por isso que eu tenho a oração, a conjunção I, aditiva, mas com sujeito diferente. Eu tenho a oração e a vírgula. A conjunção e a vírgula, isso. As ideias de Audicélia, que eram brilhantes, interessavam a todos. Veja, use a vírgula para separar orações subordinadas, adjetivos explicativos. Aqui, ó. As ideias de Audicélia interessarão a todos, mas aqui eu coloquei uma outra oração aqui dentro, explicando, que é uma oração adjetiva explicativa, que está explicando como eram as ideias da Audicélia. E era adjetivo, que eram brilhantes. Então, esta oração completa fica entre vírgula. Poderia ter só assim, ó. As ideias de Audicélia interessavam a todos, mas eu quis acrescentar como uma oração subordinada aqui dentro, né, intercalando, então ela vai ser intercalada entre vírgulas. Pronto, gente, o mais exigido da gente, um pouquinho mais complexo, é a vírgula, né? Os outros são só para recordar o que vocês já viram há muito tempo e aí com certeza ainda lembram. Ponto e vírgula. Indica uma pausa mais longa que a vírgula e, porém, menor do que o ponto, certo? É como se ficasse no meio, entre o ponto e a vírgula. Entre a vírgula e o ponto. É o ponto e vírgula. Separa as partes que têm orações já separadas por vírgula. Para não confundir tanta vírgula, então separa uma parte maior com ponto e vírgula. Robert Vânia teve vários celulares, vírgula, notebook e tablet, com vírgula, mas acabou se cansando de tê-los e perdê-los. Aí ponto e vírgula. Há anos vive sem nenhum desses objetos, agora se comunica por telefone fixo, notebook e computador. Veja que aqui tem várias vírgulas nessa primeira oração e na segunda também. Então, para separar essas orações, então eu tenho, que já tem várias vírgulas, tem o ponto e vírgula aqui, ó. No primeiro momento ela tinha vários, né? Aí tá tudo separadinho por vírgula, aquilo, os objetos que ela tinha. Aí há anos ela se cansou disso e agora tem isso. Então, em separando uma oração da outra, eu tenho o ponto e vírgula. Um outro item para separar, outra função do ponto e vírgula é separar itens em uma enumeração. A prova constará de um estudo de texto, letra A, um estudo de texto, ponto e vírgula. B, 5 questões gramaticais contextualizadas, ponto e vírgula. C, uma redação sobre o tema abordado no texto. Terminou, então, ponto final, certo? Então, cada item desse foi separado por ponto e vírgula. E agora vamos para os 2 pontos. Você já sabe, lembra da segunda série do ensino fundamental, né? Segunda, terceira série, agora é ano, né? Segunda série, terceiro ano do ensino fundamental. Que estudava nas fábulas que a gente lia. Os 2 pontos têm função de quê? A. Introduz fala no discurso direto. Isso é muito usado naquelas historinhas, naquelas fábulas, naqueles contos. Maria Helena disse. Aí 2 pontos, então vamos agora ver o discurso direto, a fala mesmo da Maria Helena. Aí, ó, parágrafo travessão. Os alunos devem permanecer sentados até o término da aula. Muito bem, Maria Helena. Mas há também, o 2 pontos tem a função de introduzir citação. Então, a fala de alguém, uma citação, de acordo com Edna, a aceleração do mundo moderno impõe o que? Da ciência. O repensar da ciência. Então, aqui 2 pontos, aí eu tenho aqui o
a citação de Edna. Eu acho que agora não vai mais para frente nem para trás. Agora vamos para as reticências. O que é reticência? Aqueles 3 pontinhos seguidos. E aí, serve para que essa reticência? Uma das funções da reticência é justamente indicar que o sentido vai além do que foi dito. Quer dizer, eu disse algo, mas tem mais coisas pela frente. Então, esse complemento, eu tenho a reticência, então, ver que não foi escrito todo o meu discurso. Clécia imaginou-se com Toinho, 2 pontos. Os dois em uma ilha, comendo uva, dando risada, e tinha outras coisas mais nesta ilha, né? Outras coisas que não foram ditas. E aí está aqui subentendido através das reticências. Outra função da reticência é para indicar hesitação, dúvida. Veja só um exemplo. E a prova, filho? Bem, a prova, né? Então, assim, aí você sabe que ele não queria dizer, né? Ficou enrolando. Agora, os parênteses. Qual é a função dos parênteses? Fazer comentários, então você coloca, ou intercalações, então você coloca entre parênteses. A outra função é indicações bibliográficas, então você já coloca entre parênteses. Mas quando olhar a mancha viva em minha camisa, talvez faça uma careta e me deixe passar. Então, aqui são as palavras de Chico, a indicação bibliográfica de Chico Buarque de Holanda. Também os parênteses servem para as indicações de cênicas nas peças de teatro, né? Tomás diz, né? É meu, tenho dito. Aí Sampaio, pois não, senhor. Aí aqui entre os parênteses se diz o que não é texto, mas deve ser encenado. Então, agarraram ambos no leitão e tal. Aí conta o que deve ser feito nas peças de teatro. Né? E as aspas, minha gente? Para que servem as aspas? Empregam-se as aspas para indicar início e final de uma citação. Então, eu digo o que a pessoa disse, de acordo com fulano, aí abre aspas, aí bota a frase, né, a citação do fulano, e aí fecha aspas. Usa muito nas monografias, nos TCCs, né, citações, nas diretas curtas. Também as aspas servem para destacar uma palavra do corpo do texto, seja por ironia, seja por tratar-se de um neologismo, de estrangeirismo. Então, a gente usa entre aspas. Até ver, as pessoas usam muito isso na oralidade. Na oralidade nem precisa, mas a pessoa diz, fala algo entre aspas, né? Faz um gesto. Os anjinhos já estão prontos. Aqui, os anjinhos aqui é a forma irônica, que são os carpetinhos, né? O coffee break será às 10 horas. Daqui a coffee break é um estrangeirismo, né? Nós usamos, já pegamos emprestado, não devolvemos mais. Também serve para marcar diálogo em substituição do travessão. Ao invés de colocar, a gente diz 2 pontos e coloca o travessão e a fala direta, a gente pode também usar entre aspas. Aquela moça é de qual cidade? Perguntou a Aparecida. Veja que a pergunta está entre aspas. E o travessão, gente? Para que serve o travessão? Ele é empregado para indicar fala, começo ou fim. E a mudança de locutor. Então, eu digo um fala, aí travessão, aí o outro fala. Então, quando eu vou mudar a fala de um para o outro. Então, inicia-se com travessão. Ficou tão pequenininho de travessão, parece um hífen. Você não precisa de pílulas? Que pílulas? Que aqui foi um locutor e aqui foi outro interlocutor. Que pílulas? Essas para acalmar. Eu sou calma, disse Antônia, né, com meio sorriso. E o ponto de interrogação? Gente, isso aí não precisa nem estudar, né? Você já sabe que é para frases interrogativas, para questionar, para perguntar. Ei, todo mundo! Época de festa natalinas. Você já abraçou sua árvore de Natal hoje? O bichinho abraçou e acabou com a árvore.
Então, é em frases interrogativas diretas. Eu estou fazendo a pergunta direta, então já concluo com uma ponto de interrogação. E uma exclamação? Para que serve esse ponto? Usar após todas as interjeições ou frases exclamativas, vai ter no final um ponto de exclamação. Então, para expressar chateamento, ou emoção, ou ordem, ou pedido, ou surpresa, ou, né? E o ponto final já está dizendo, né? É o indicador de pausa máxima. É empregado no final de um período simples, numa oração mesmo absoluta, ou de um período composto. Então, termina o período completo, fechou o raciocínio, um ponto final. Ed não fez a inscrição para o concurso. Pronto. Então, vamos ver agora uma questãozinha, analisar só uma questão de pontuação. Assinale dentro dos períodos abaixo aquele que está mal pontuado, incorrendo um erro. Vamos ver? Letra A. Um homem comum é exigente com os outros. Ponto e vírgula. O homem superior é exigente consigo mesmo. B. Quando os que mandam perdem a vergonha, os que obedecem perdem o respeito. Observando a pontuação. C. Se os homens soubessem até que ponto são egoístas e insensíveis seus governantes, nenhum governo duraria mais do que um ano. D. Os jovens buscam a felicidade na novidade, os velhos nos hábitos. E. Palavras fortes e amargas indicam não sei o que, porque eu estou na frente, não estou visualizando a última palavra. E aí, qual é a palavra certa? Qual é a frase que tinha erro? Palavras fortes e amargas indicam causa fraca. Por que essa frase aqui está errada, gente? Aqui eu tenho o quê? Tenho uma. Palavras fortes e amargas, eu tenho um sujeito. E aqui eu tenho o verbo e o seu complemento. Lembra? S, sujeito, V de verbo, C de complemento, SVC não se coloca